E eu estava conversando com o Dal, na semana retrasada. Opa, Dal, tem criança nova aí, Dal, vamos ver. É já como é que o Poliana fala, pré-adolescente. Mas vamos conhecer. 13 anos aqui, a idade de Adriele também. 13 aninhos. Só um pouquinho mais novo do que eu. Ah, é. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Fica à vontade aí, tá, Guilherme? Então aí, Guilherme com a Ariana, chegou aí, bacana. E aí, como eu estava falando, na semana retrasada, a gente estava conversando sobre os 10 mandamentos, que era um assunto que a gente estava estudando. E eu acho que foi Éder, me lembra aí, foi você, Éder, que fez uma pergunta. Por que que as crianças já nascem pecadoras? Acho que foi isso. Já nascem com pecado. Você se recorda, Éder? Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi Éder. E aí eu estava pensando a gente ver esse assunto com mais calma hoje, ver alguns versículos, Dal também ajudar aí, para a gente entender melhor e aprender por que que criança, né, pessoa já nasce bem já bebezinha, mas já pecadora. Oxe, como pode ser isso? Então, eu estava pensando primeiro a gente entender, Dal, a diferença entre pecado e pecados. Você sabia que tem uma diferença entre pecado e pecados? Alguém aí já sabe disso? Dessa diferença de pecado singular e pecados no plural? Vamos ver se alguém já sabe. Dá um tempinho, Elton, aí você começa a falar. Certo. Ninguém se arriscou, Elton. Então é com você. Pecado no singular é o Olha, pecado de Adão, do homem. Já o pecados é os pecados que a gente comete todo dia. É isso? chegando perto, viu? Gostei, viu, Cauã? Isso aí. Quem mais arrisca aí, o Elton? Quem que é que vai mais arriscar? Vamos ver quem mais se arrisca a dizer a diferença entre pecado, como o Cauã falou aí, no singular, e pecados no plural. Alguém entende um pouquinho sobre isso aí? Cauã chegou pertinho, viu? Gostei, Cauã. Será que Victor consegue, Victor? Acho que não vai não, viu, Elton? O jeito é você falar aí, viu? Então vamos ler um versículo. Vamos prestar bastante atenção hoje, que a gente vai aprender uma coisa que é bom para a gente, ó, entender por que nós agimos assim, que nós agimos assim, desobedecendo a Deus, a papai, a mamãe, que a gente não deveria fazer. E aí todo mundo sempre faz isso. Então preste bem atenção, todo mundo, que o Elton vai explicar. Desculpe, Elton, vai falar. Tranquilo. Vamos ler um versículo para a gente
meditar em uns versículos que vai ajudar a gente a entender um pouco essa diferença entre pecado. Eu vou pedir ao para abrir primeiro em João, Evangelho de João, que vai aparecer o versículo de uma forma e outro versículo de outra. Aí vai aparecer no singular. João 1:29. Aí vai aparecer no singular. Cauã já deu um spoiler aí do que é, mas a gente vai dar uma aprofundada agora. Vamos lá. João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ele aponta, né, vamos dizer assim, ele aponta para Jesus, que vinha vindo, João Batista, e ele fala assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, no singular, do mundo. Aí não é os pecados, aí é o pecado. Então a gente está vendo o primeiro versículo aí no singular. Então a gente viu que existe uma diferença entre o pecado no singular e os pecados no plural. Agora a gente vai ler um versículo no plural. Deixa eu ver um aqui. Vamos ler outro no singular, mais um para a gente. Foi em Romanos. Esse também é no singular, como o primeiro que a gente viu aí. Romanos 5. Agora o versículo é 12. Aí, ó. Pelo que, por um homem, esse homem aí é Adão, entrou o pecado, no singular, no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, mais uma vez aí, o pecado no singular. Agora a gente vai ler algum versículo que tenha, e aparece os pecados no plural. Deixa eu me lembrar de um aqui. João, vamos lá. 8, e vai até o 24. Aqui agora já vai aparecer ele no plural. Por isso vos disse. Aí é o Senhor falando, o Senhor Jesus falando. Vou ler o 23 para a gente entender melhor. Dizia-lhes, o Senhor falando, dizia a eles, né, as pessoas que estavam ali próximo dele: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois do mundo, eu não sou deste mundo. Por isso que vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então, esse aí aparece no plural. Então, aqueles dois primeiros a gente viu que aparece o pecado, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O outro era porque pelo um homem entrou o pecado no mundo, e agora o pecado aparece aí no plural, que são os pecados. Por isso vos disse que morrerei em vossos pecados, Senhor falando, porque se não crerdes que eu sou, morrerei em vossos pecados. Então aí a gente viu três versículos, dois aparecendo o pecado no singular, um aparecendo o pecado no plural. Então, na semana passada, a gente deu até uma figura, né, que os irmãos sempre ensinam, que é da árvore, né? A árvore seria o pecado no singular, e os frutos daquela árvore seria os pecados
no plural. Então, vamos colocar aí um pé de laranja. Semana passada, o Danilo deu um exemplo também. E aí, na semana passada, a gente falou de um pé de feijão, né? Usou uma árvore, o pé de feijão. Mas eu estava pensando um pé de laranja, por exemplo, né? E aí, você conseguiria explicar um pouco aí sobre, com esse exemplo aí do pé de árvore, como funciona a questão do pecado no singular e os pecados no plural, a diferença? Vamos tentar aqui. Vamos lá. Vamos olhar assim. O pecado é a árvore. A raiz. Vamos pegar aqui a raiz. O pecado é a raiz, que é uma coisa só. Certo? Aí a árvore cresce, que é uma. E aí depois vai dar muitos frutos. Então, o pecado que está no singular é a árvore. É uma árvore só, que é o pé de laranja. Ó, no singular, o pé de laranja, que é o pecado. E as laranjas que dão nesse pé são os pecados que a árvore produziu. Agora vamos colocar aqui direto como se fosse pecado. Um pé de pecado produz vários pecados. Um pé de pecado. Que fruto aqui vai dar? Quais são os frutos que vão dar? Quem sabe dizer? Um pé de pecado. Pecados. Ó, João Miguel já falou. Quem mais se arrisca? Dal, eu vou fazer uma pergunta. Um pé de maçã dá o quê? Quem sabe responder? Um pé de maçã, que é uma macieira chamada, ela produz que tipo de fruta, João? Maçã, André, ele falou aí. E um pé de limão produz que tipo de fruta? Limão. E um de Não. mamão? E um pé de mamão? Mamão. Não. Pode um pé de abacaxi dar manga? Não. Um pé de abacaxi, ela só pode dar o quê? Abacaxi. Pronto, muito bom. Então agora Dal vai continuar o raciocínio dele. E um pé de banana dá o quê? Banana. Banana. E um pé de pecado? Pecado. Pronto, então. Quando a gente vai no pé de banana, não tem várias bananas? Tem mais de 20 bananas, 30 bananas. Enche o carro de banana assim, só de um pé? Então, quando a gente vai no pé de pecado, tem quantos pecados lá? Quem sabe dizer? Pergunta de novo. Quando a gente vai no pé de pecado, se existisse um pé de pecado, a gente ia ver quantos pecados lá no pé de pecado. Pecado. Pecados, um monte assim, né? No pé de pecado. Igual quando a gente vê assim, deixa eu ver um pé. O que é que tem árvore aí em casa? Tem alguém com quintal aí em casa e que tem árvore? É de acerola. Acerola? Aí, quem foi que falou? Teve outro que falou aí também. Quem foi? Eu também, acerola também. Ah, beleza. Mas não é Pronto, nossa casa, não, é do vizinho. pronto aí. Que cai pro lado de cá, né? Aí cai, não tem jeito. Você divide, né? Passa por cima do muro. Fica insistindo assim pra gente, né?
Acho que foi Enzo que falou. É Alessandra. É, irmão. Aí o pé de acerola, quando vocês vão no pé de acerola, que vocês olham, não tem um monte de acerola lá? Não tem um monte de acerola quando dá? Aqueles frutos de acerolas? Então, o pé de acerola, que é no singular, ele vai dar várias acerolas. Aí, quando a gente agora coloca aqui para o pecado, para um homem pecador, um homem é o pé de pecado. E o que é que o homem vai produzir, então, se ele é o pé de pecado? Quero ver quem vai responder, viu? O pecado. E Heloísa, o homem que é o pecador, que é o pé de pecado, ele vai produzir o quê, Heloísa? Vai produzir Pecado. pecados. Assim, ó, no plural. Vamos lembrar que o Elton está falando, né? De pecado no singular. O homem é o pé de pecado no singular. E quando ele vai, que ele faz um bocado de coisa assim, má, ele rouba, ele mata, ele fala mentira, ele engana. Então, ele produziu o quê? Pecados. O homem é o pé de pecado. É igual ao pé de acerola. E no pé de pecado, que é o homem, ele produziu um monte de pecados, que foi o quê? Adultério, né? Ele enganou, ele traiu, ele matou, ele faz um monte de coisa errada. O que mais, João Miguel? Fala aí. Desejar as coisas dos outros. Desejou as coisas dos outros, quer cobiça. Quem mais? Fala alguma coisa aí. O que mais, o Elton? Mentira. Roubar. Roubar. Adultério. Adultério, Éder. Isso aí, Éder. O que mais que tem? Mentira. Mentira, Violência. violência, bater nos outros, tá vendo aí? As brigas que tem. Então, o homem, ele é o pé de pecado. E essas coisas más ou ruins, essas coisas que não prestam, que o homem faz, se chama os pecados. Então, o pecado está dentro do homem, que é uma raiz que está nele. E ele vai dar muitos frutos dessa raiz do pecado que se chama, esses frutos aí, pecados. Quer continuar, Welton? Eu estava pensando aqui, daqui a pouco a gente vai ver como é que o homem virou um pé de pecado, porque não era assim no começo, né? Deus, a gente sabe que Deus, quando faz as coisas, Deus faz tudo perfeito. Então, no começo, quando Deus fez Adão, criou o céu, a terra, né? a- a- as árvores, tudo, e aí fez o homem, ele não era um pé de pecado. Ele não produzia pecados. Ele veio a se tornar um pé de pecado. Digamos que o homem era um pé de justiça. Vou usar essa palavra aqui só para a gente diferenciar, né? O homem era um pé de justiça, fazia as coisas corretas. Mas a partir de um determinado momento, ele se transformou num pé de pecado. Começou a produzir, deixou de produzir justiça e começou a produzir agora pecados, porque ele passou a ser um pé de pecado. E aí, eu estava pensando em outro exemplo também, sabe, o que ajuda a gente a entender isso? Vocês, quem é que sabe responder aí o significa hereditariedade ou uma coisa hereditária? Quem conhece essa palavra, já ouviu falar, já estudou na escola, conhece o significado?
Porque a pergunta de Éder, acho que foi Éder que fez a pergunta, por que que a criança nasce com pecado? Fala aí, João. Eu nem sei, isso tá muito difícil. Essa é difícil, hein, eu também acho. Então a gente vai entender por esse canto, tentar entender, né? Vamos olhar por outro exemplo para a gente entender um pouco mais a questão do pecado e dos pecados. Então, hereditariedade, Dal. O que seria hereditário? Uma coisa hereditária. Hereditário é quando vai passando dos pais para os filhos. O pai vai gerar o filho, os pais vão gerar os filhos, e aí aquilo que os pais tinham neles, eles passaram para os filhos. Aí os filhos crescem, aí vão ter outros filhos, aí vai passar para os outros filhos crescem, e vai passando para os outros filhos, que depois cresce também, vai passando para os outros filhos, que vai passando para os outros filhos, outros filhos, outros filhos. Aí um vai passando para o outro, Elton. Quer ver um exemplo? Careca. Alguém conhece alguém careca, sem cabelo? Eu não. Alguém mais conhece alguém que não tem cabelos na cabeça? Que é careca? Ou uma coisa aí hereditária? Geralmente, né? Às vezes acontece assim de não passar para os filhos, né? Mas na maioria das vezes a calvície ou a careca, a pessoa que não tem o cabelo, é herança do pai. E aí, quando ele cresce, vai crescendo, chega uma certa idade que o cabelo começa a ficar ralinho, ralinho, vai caindo, aí fica careca, igual o pai, porque é hereditário. Aquela doença, né, que é a calvície, passou, ele herdou do pai. E quando ele tem filhos, provavelmente o filho dele também vai ter a mesma doença, vai ser calvo ou careca, porque é uma doença hereditária. E assim tem várias doenças, né, que, que são hereditárias, passa do pai ou da mãe para os filhos. E assim também aconteceu com o pecado, porque Éder falou assim, né? Por que que a criança, acho que a criança não sabe falar, não consegue mentir, não consegue andar, como é que ela vai roubar, né? Vai bater em alguém, se ela não tem força, como é que a criança nasce já pecadora, um bebezinho de 6 meses? Então, digamos assim, por conta disso aí, o pecado é como uma doença hereditária. Ele entrou no mundo, como a gente viu lá, pelo um homem, né? Porque pelo um homem entrou o pecado no mundo, não era assim o versículo? Esse homem era Adão, e pelo pecado, a morte. Por isso todos pecaram. Então, quando Adão ele desobedeceu, ele era um pé de justiça, né? Digamos assim, como a gente estava tentando explicar. Só um exemplo, né? Ele era um pé de justiça, ele produzia justiça. Então fazia as coisas corretas, não pensava mal, não tinha maus pensamentos, maus desejos. Mas aí um dia ele desobedeceu a Deus, né? E nesse momento entrou o pecado no mundo, né, pelo um homem. E aí agora ele ficou com essa doença, ele passou a ser um pé de pecado. E o filho dele, quem foi o primeiro filho de Adão, quem lembra? Que a gente estudou Abel Abel e Caim. e Caim, né? Eu não lembro se foi Caim primeiro. Acho que foi Caim primeiro, né? Não, Primeiro Caim. Caim, né? Então, quando, quando Adão teve Caim por hereditariedade, ou seja, do pai para o filho, passou essa doença chamada pecado. Então, Caim, quando nasceu já novinho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou dias,
de nascido, ele já herdou do pai dele essa doença. Então ele já nasceu um pé de pecado. Ele não nasceu mais um pé de justiça. O pai dele um dia foi um pé de justiça, mas quando desobedeceu a Deus, aí se transformou em um pé de pecado e só dava agora, quando antes ele podia dar frutos de justiça, né? Quando ele não era um pé de pecado, ele se transformou no pé de pecado, Adão, e só podia dar frutos pecado, como Dal explicou. E por hereditariedade, ou seja, uma doença que passa do pai para filho, por herança, Caim, quando nasceu, já herdou de Adão, do seu pai, esse mal, essa doença, que é o pecado. Um vírus, como se fosse um vírus, um exemplo assim, né? Então, como há doenças, outras doenças também, que pessoas nascem, né, com vírus, existe uma doença também que há alguns anos atrás, vocês não eram nascidos, matou muitas pessoas, que é AIDS, né, uma doença que deixa a pessoa bem debilitada e a pessoa ela morre até por causa de uma gripe, né, porque o sistema imunológico da pessoa fica muito frágil por causa desse vírus, e até hoje não tem cura para essa doença. Tem remédios, né, para ir amenizando, né, o sofrimento e prolongando a vida da pessoa, mas cura, um remédio para curar essa doença não tem. Mas quando ela apareceu, ela matou muitas pessoas. E na maioria das vezes, em quase 100% dos casos, os filhos dessas pessoas que tinham esse vírus nasciam também com o vírus, né? Então ela passava para os filhos, né? Então, assim é o pecado. Por que que uma criança novinha, de meses, de dias, ela já nasce, se ela não fala, ela não consegue raciocinar, pensar, né? Ela não enxerga, né, para cobiçar, ela não se movimenta, né, para cometer alguma violência, alguma coisa. Por que que ela já é pecadora, né? Então, por causa disso, porque ela herda do pai, que é um pé de pecado, a mesma doença. Então ela já nasce ali, um pezinho de pecado. Por que que ela não peca, Dal, ainda? Aí o Elton falou que o filho do pecador vai ser o quê? Também um pecador. É igual uma sementezinha. Uma semente de pé de limão, quando brotar para dar a árvore, vai nascer árvore de quê? Limão, limão, limão. Hoje é só João Miguel que está respondendo. Deixa eu ver quem mais aqui. Vou perguntar a Esther. Se estivesse pecado. Ô, Esther, tá me ouvindo, Esther? Uma semente de melancia, quando brotar, vai dar pé de quê, hein, Esther? De melancia. Deixa eu ver aqui quem mais. Éder, um pé não, uma semente de abóbora. Quando brotar, vai dar pé de quê, hein, Éder? Abóboras. Agora eu vou perguntar a todo mundo, quero ver quem vai responder primeiro. Uma semente de pé de pecado, quando brotar, vai dar o quê? Pecado. Pecado. É de pecado. Pecados. Pecado. Então, é por isso que uma criancinha que vem de um homem pecador, ele também já vai nascer com o pecado. Porque ele veio de um ser humano que é pecador. Então, a criancinha nasce também pecadora. E aí cresce, mas Deus só considera ele pecador, a criancinha, quando ele está na fase de responsabilidade.
Mas mesmo assim, ele já vai aprendendo que ele não deve fazer coisa errada. Por que ele já vai aprendendo? Porque tem que falar às criancinhas, a nós criancinhas, que não deve fazer coisa errada, porque nós somos também pecadores e aí a gente vai querer fazer coisa errada. Então tem que chegar para o Elton e dizer assim, o Elton não pode fazer coisa errada, Elton, porque Deus não gosta. Tem que falar para João Miguel, falar para Heloísa, Esther, Maria e Cauã, Éder, Sazaki, Benjamin, Enzo, Adriele, todo mundo aqui, Victor, não pode fazer coisa errada porque Deus não gosta. E por que teve que pular? Oi? Fala, João Miguel. Fala isso. Fala aí de novo que eu não ouvi. Mamãe, aí, fala João isso. Miguel. Por quê? Porque a gente quer fazer coisa errada porque nós somos pecadores. E por que nós somos pecadores? Porque a gente veio de uma pessoa também que era pecadora. De um homem também que era pecador, que veio de outro homem que era pecador, até chegar lá em Adão, que foi o primeiro homem que existiu na face da terra. O primeiro homem que estava na terra. Então, a criança, quando já nasce, ela nasce pecadora porque ela veio do homem de lá de Adão, ó, um atrás do outro, tá? Aí ele nasce pecador. Só que quando ele tiver adulto, aí ele vai ser responsável, ele pode ser preso também, e Deus vai tratar com ele também mais duramente, porque ele já sabe que não é para ele fazer aquilo, a mente dele já está bem formada, e aí agora ele não pode estar fazendo determinadas coisas, não deve fazer nem de criancinha, quanto mais adulto. Então é isso. A criancinha, quando ela já vem na barriga da mamãe, ela já vem como pecadora porque foi de um homem, pecador. Mas aí tem uma coisa, viu? Ô Elton, o Senhor Jesus, ele veio da barriga de uma mulher, mas ele não era pecador. Por que isso, Elton? Pois é, ainda tem essa. Enviado por Deus, Como, Enzo, porque ele foi enviado por Deus para salvar a terra dos pecados. sabia que, por exemplo, a gente estava falando de hereditariedade, né? Que passa do pai para o filho, não é isso? Então, quando o pai ou a mãe tem uma doença, geralmente, né? Doença que ela é transmissível, né? De pai para filho, o filho vai nascer com a mesma doença. Porque está no sangue, né? E o filho nasce com o sangue dos pais, né? O sangue dos pais. E essa doença, ela passa no sangue, né? Para o filho. Então, Maria e José, que eram os pais do Senhor Jesus, eles também eram pecadores, eles também eram pé de pecado. Mas como pode, então, se o pecado ele passa por hereditariedade, ou seja, de pai para filho, e o Senhor Jesus não tinha o pecado, ele não tinha nem a raiz do pecado, né, que é o que produz os pecados, ele era, digamos assim, ele era uma árvore de justiça. Como Adão foi um dia, ele só produzia justiça. O Senhor Jesus não produzia pecado porque ele não era uma árvore de pecado, nem se tornou uma árvore de pecados quando ele nasceu. Por que isso aconteceu? Porque o Senhor Jesus, a gente aprende, a Bíblia explica, que Maria e José, eles não tiveram relação para que o Senhor Jesus nascesse, como é todo casal que deseja ter um filho, né? Eles vão planejar esse filho. Mas Maria, ela recebeu de Deus
na sua barriga, né, no ventre, né, pelo poder do Espírito Santo, a sementinha que gerou a criança, o Senhor Jesus Cristo. Então, Maria e José não passou para o Senhor Jesus esse vírus do pecado, que todo homem tem. Então, o Senhor Jesus é uma criatura que não foi contaminada pelo pecado. Então, ele, digamos ali, ele foi protegido, né, dessa doença por um milagre, né, porque ele mesmo, ele é Deus e Deus não tem pecado. O homem tem pecado. Deus não tem pecado. Deus é santo, né? Deus é santo. Esse mal, né, que é o pecado, não pode contaminar ele. Então, o Senhor Jesus, quando ele se fez homem, né, para nascer nesse mundo, ele não foi de uma relação de Maria e José. Foi um milagre que o próprio Deus fez, né, de colocar essa criança ali, né, no ventre de Maria, e ele nasceu, portanto, incontaminado, sem contaminação com o pecado. A Bíblia fala de pecado à parte, ou seja, sem pecado. Então, da mesma forma como o Pai é santo, Deus é santo, o Filho também nasceu santo, sem pecado, né? Então, assim é o Senhor Jesus. Enzo, quer fazer uma pergunta, Enzo? Ah, Enzo acho que não quis fazer uma pergunta, não. Então é isso aí. Aí. O pai do Senhor Jesus, como o Elton está falando, é Deus. Então, o Senhor Jesus era semente de Deus e não semente de José, que era o homem. Então é por isso que o Senhor Jesus, ele foi colocado na barriga de Maria somente para nascer ali como homem. Mas ele veio de quem? Quem é que sabe dizer? Ele De Deus. de Deus. Isso mesmo, Renzo. Ele não veio do homem, o homem pecador. Ele veio de Deus e foi colocado pelo Espírito Santo na barriga de Maria. E aí ele foi crescendo ali, ó. E por isso que ele não tinha pecado, porque ele veio direto de Deus. Mas nós não, nós viemos direto dos homens, do homem. Então, meu pai foi um homem, o pai de meu pai foi outro homem, o pai do pai de meu pai foi outro homem, o pai do pai do pai do pai de meu pai foi outro homem. Então, todo mundo que veio, ó, do homem assim do pai, veio como pecador. Mas o Senhor Jesus não veio de um homem, de um pai homem. Veio de um pai que era Deus. E é por isso que o Senhor Jesus não era pecador e era impossível o Senhor Jesus cometer uma coisa errada, algum pecado. Ele não cometia nenhum pecado, ele nunca cometeu nenhum erro. O Senhor Jesus, ele nunca mentiu, ele nunca cobiçou, desejou nada de ninguém, ele nunca traiu, ele nunca matou, nunca roubou e nem podia fazer isso. O Senhor Jesus era perfeito. Ele não fazia nada, ele não podia nem pensar nada de errado, ele não fazia isso. Não é, Welton? É justamente isso aí. Então, estava falando aí, e eu estava me lembrando, sabe de quê? Por que que, como foi a pergunta de... acho que foi Éder, não me lembro, esqueci. Da questão da criança. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se por acaso Heloísa resolver plantar um pé de mamão
no fundo da casa dela. Então ela planta a sementinha hoje e aí daqui uma semana, quando ela sai lá no quintal, vê um pezinho, nasceu uma plantinha pequenininha. Então Heloísa vai olhar, será que nessa plantinha de 2 centímetros de altura, bem frágilzinha, bem pequenininha, já tem um mamão lá madurinho, assim, grandão para comer, Heloísa? Vamos ver se a Heloísa responde. Você entendeu o que eu falei, Heloísa? Mais ou menos. Se você plantar uma sementinha de mamão e daqui uma semana, mais ou menos, nascer um pezinho de mamão lá, 2 folhazinhas, você já vai encontrar um mamão nela? Não, não vai, né? Porque ainda é novinha, ela vai precisar crescer, encorpar, né? Criar folhas. E aí eu estava pesquisando aqui no Google, fala assim, ó, que um pé de mamão, ele começa a produzir o fruto de 8 a 10 meses. Então, se a Heloísa plantou essa semana, e na semana que vem já nasceu lá as folhinhas, então ela só vai poder comer um mamão desse pé daqui a 8 a 10 meses. Então ela vai esperar quase um ano para esse pé de mamão que ela plantou no fundo da casa dela produzir o primeiro mamão. A gente já não planta uma plantinha e no outro dia já vai é, colhendo os frutos, né? Porque demora um tempo assim. A criança, por que a criança, apesar de ser um pé de pecado, quando nasce, ela não peca? Porque ainda demora um tempo, ela vai começar a crescer, falar, andar, pensar. Aí, a partir desse momento aí, 3 anos, o pé de mamão não tem um tempo, de 8 a 10 meses, o pé de laranja já é outro tempo, a, a acerola já demora outro tempo para dar os frutos. Cada planta, né, cada tipo de planta, cada espécie tem o seu tempo de começar a produzir o seu fruto. Umas mais rápidas, outras mais demoradas. E o homem também tem o seu tempo de começar a produzir o fruto, que são os frutos, né, que são os pecados. Uns mais cedo, outros mais tarde, né, 3 anos, 4 anos. Aí, assim que a criança começa já a raciocinar as coisas, aí já começa a sentir, né, os efeitos do pecado, e aí começa a produzir os primeiros pecados, não é assim, Dó? É isso mesmo. Tem um tempinho, primeiro cresce um pouquinho, aí começa a pecar. Mas logo assim, na barriga da mamãe não, e logo depois que nasce também não. Aí tem que esperar um tempinho, aí começa a fazer as coisas erradas. É isso aí. A mãe João Miguel quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu queria tirar uma dúvida que surgiu quando o irmão Elton disse que uma criança que nasce de um homem pecador já tem pecado, já é pecador. Mas quando ela nasce de um casal que já é cristão, já é salvo, ela nasce em um lar cristão, ela também ainda é pecador ou ela está sendo santificada através dos pais? Aqui é todo homem que nasce, ele nasce de Adão, independente que ele seja, venha a se tornar cristão ou não, ele já nasce pecador. Ninguém nasceu aqui nesse mundo santo que não fosse somente o Senhor Jesus Cristo. O único homem que nasceu santo aqui nesse mundo, sem pecado, foi o Senhor Jesus Cristo. Maria, a mãe de Jesus, ela era pecadora porque ela nasceu de um homem, um pai, um homem, e todos nós também. Então, todos que nascem de homem e de mulher, todos vão herdar também o pecado. Mas o Senhor Jesus não nasceu do homem e da mulher. Ele veio de Deus e foi introduzido
na barriga de Maria e cresceu ali dentro. Depois Maria deu à luz ao seu Jesus. Então, aqui na terra, o seu Jesus só tinha uma mãe, que era Maria. E o pai verdadeiro do seu Jesus era Deus. José era pai adotivo, era que cuidava do seu Jesus. Mas o pai mesmo verdadeiro do seu Jesus era Deus. Ele foi o único homem que passou aqui na terra que nasceu dessa forma. Mas todos os outros homens, todos nascem pecadores. E já são 9h05. Está chegando, já chegou o nosso horário de mimi, que significa dormir. Mas eu vou fazer uma pergunta. Todo mundo entendeu isso aí? Porque a criancinha vem pecadora? Sim, eu entendi, Dal. Entendeu? Eu entendi. Pronto. Maria e Cauã também. Conseguiu entender? Porque vem pecadora. Sim. O bebê vem pecador porque vem do homem e da mulher, que são também pecadores, principalmente na parte do homem. Parte do homem que vem. Então, o Senhor Jesus não teve essa parte do homem, do varão. Só foi da parte da mulher, mas foi Deus que enviou ele. Então, ele já era santo. Estezinha também entendeu, Estezinha? Ou será que já dormiu, Estezinha? Entendi. Heloísa também entendeu, Heloísa? Entendi. Pronto. Então, nós nascemos pecadores porque nós viemos de um homem, nosso pai, que também era pecador, que tinha um pai, também nosso avô, que era pecador, e o bisavô, que era pecador também, até chegar em Adão. Então, agora, chegou o nosso momento de descansar. Mas antes de mimir, de fechar os olhinhos, a gente tem que fazer o quê primeiro? Orar, escovar os dentes e tomar banho. Orar. Isso. Orar primeiro, escovar os dentes, Ora. E escovar tomar banho. Isso aí, Vitor. E não esquecer de, antes de dormir, fechar os olhinhos, primeiro fechar os olhos para falar com Deus. Orar a Deus. Lembra da gente também. E aí, Welton? Ok, então tirar a gravação aí para a gente poder dar graça.